volta com o Jornal da Cidade, 7h21. Há quase 3 meses, Caruaru empossou o novo secretário de Educação, João Paulo Derossi. De lá para cá, a expectativa é grande para saber como pensa o novo gestor de uma das pastas mais importantes do governo Raquel Lira. Na semana passada, o professor Derossi participou da sessão virtual da Câmara de Vereadores e começa pela Rádio Cidade a atender aos veículos de comunicação. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Seja bem-vindo. É um prazer. Seja bem-vindo, secretário, ao Jornal da Cidade. O senhor fala com Rodrigo Miranda e Gabriela Luna. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabriela. Ok. É um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes. Ok, iniciando, as nossas perguntas aqui, secretário, a gente entende que é preciso um tempo, para conhecer o espaço, se adaptar onde vai atuar. Mas por que só depois de quase 90 dias que isso aconteceu, quando temas importantes precisavam de respostas mais rápidas, mais urgentes? Bom, com toda chegada, ela demanda realmente esse tempo de mergulho, esse tempo de busca, de entendimento, alinhamento de equipe, e obviamente que desde o primeiro dia, eu já cheguei com um alinhamento feito com a prefeita Raquel Lira sobre pontos que são estratégicos para a gestão da educação em Caruaru num momento tão complexo como esse da pandemia. Então, desde o momento em que eu cheguei em Caruaru, assumindo a pasta, nós já mergulhamos em temas importantes. Um desses temas, obviamente, é o planejamento, a volta às aulas presenciais, que é hoje o grande desafio da educação brasileira em todas as redes. Hoje nós temos um cenário muito complexo em relação à pandemia e desde o primeiro dia, conhecendo a equipe, mergulhando nos temas da pasta, nos números, nos dados, em paralelo nós iniciamos um trabalho de alinhamento e de planejamento para alguns temas, inclusive e principalmente o tema do planejamento de retorno às aulas presenciais, que até hoje é um desafio, e a gente segue mergulhado nesse planejamento, para que a gente possa, quando houver condição, a gente possa retornar de forma segura. Secretário, o senhor falou aí, sobre pandemia, e um dos problemas enfrentados desde o início da pandemia pela Secretaria de Educação foi inicialmente o kit alimentação, já que a gente sabe que para muitas famílias a principal refeição do dia é feita na escola. Então, o kit veio com atraso, foi alvo de muitas reclamações, pelos itens que continha inicialmente, e aí ficou mais um tempo sem ser entregue. Foi quando foi anunciado o cartão alimentação, que também encontrou dificuldade para ter uma continuidade. Ele foi recarregado recentemente por um problema dos cartões que teriam perdido a validade. A Secretaria pensa em pagar o valor de R$40 retroativo, nesses 3 meses aí sem recarga? A última recarga na licitação anterior, no último contrato, foi pago em fevereiro, e nós estávamos à luz e na expectativa de um retorno presencial. O nosso planejamento, acompanhando o calendário estadual de Pernambuco, era que a nossa previsão sempre foi de retornar, mesmo antes da minha chegada aqui como secretário. Então, enquanto havia expectativa, a nossa ideia era que a alimentação fosse servida na escola com retorno presencial. Houve uma necessidade de uma nova licitação, e aí corridos 60 dias para normais da licitação, a contratação da nova empresa, fizemos a primeira recarga, temos o planejamento de fazer uma próxima recarga, mas não há planejamento de fazer uma recarga retroativa, já que, como há um hiato de contratação de um serviço, e nós não temos amparo legal para fazer uma recarga retroativa, mas o nosso planejamento é daqui para frente garantir, seja na escola, seja a partir da estratégia do cartão, garantir a alimentação dos estudantes nesse momento de pandemia, enquanto não voltarmos presencialmente com a estratégia de entrega de gêneros ou do cartão alimentação, que é a nossa estratégia atual, e retornando às aulas, a gente vai servir alimentação para todos os alunos na unidade escolar. Secretário, no momento as aulas em escolas públicas e particulares, como o senhor mencionou, estão proibidas de serem realizadas de forma presencial. A gente sabe também que desde o início do ano passado, as escolas particulares desenvolveram um modelo para continuar atendendo, atuando de forma presencial e também online.
Hoje, mais de 40 mil estudantes das escolas públicas daqui de Caruaru têm acesso a essas aulas, né, pela TV Câmara e também pelo canal do YouTube da Prefeitura. Mas a gente sabe também que muita gente não tem acesso a esses tipos de ferramentas, né? Como é que vocês pretendem analisar e a aprendizagem, né, desses estudantes durante a pandemia e quando de fato vocês pretendem voltar com as aulas presenciais e se pretendem também que isso ocorra ainda este ano? A gente vem, acho que desde quando eu cheguei, desde antes, né, a gestão da prefeita Raquel Lira quer voltar às aulas presenciais o quanto antes. Nós trabalhamos nos últimos meses, analisando os dados da saúde, semana a semana, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, para que nós pudéssemos retornar e estivemos muito próximos no mês de maio em fazer, no início do mês, um retorno presencial, mas com o recrudescimento dos dados, né, de ocupação de UTI, de enfermaria, nós tivemos que recuar. Nesse período do ensino remoto, os nossos alunos, além das aulas da plataforma Aula em Casa e das aulas da TV Câmara, também recebem atividades, roteiros de atividades dos professores nas escolas. Então, e o atendimento no Google Classroom, pelo WhatsApp, um acompanhamento, uma comunicação com as famílias. Na educação infantil, existe uma comunicação direta da equipe de formação da Secretaria de Educação com as famílias. Então, nós seguimos num processo de ensino remoto para garantir o ensino-aprendizagem durante a pandemia, mas sabemos que o melhor cenário é o retorno presencial, onde a gente vai poder efetivamente avaliar o quanto os nossos alunos deixaram de aprender nesse período, né, da interrupção das aulas presenciais. Isso é um problema que no Brasil, especialmente, é muito complexo. Nós estamos num grupo no mundo inteiro, onde, infelizmente, estamos há 50 semanas com interrupção de aulas presenciais em muitas das redes. Algumas redes no Brasil nem iniciaram o ano letivo de 2020 de maneira presencial. E a gente sabe que aqui em Caruaru, em abril, as aulas presenciais foram interrompidas e logo depois o secretário, na época, o Henrique, né, construiu uma estratégia de ensino remoto que segue até hoje. Mas assim que a gente retomar as aulas presenciais, temos uma estratégia construída de fazer uma avaliação diagnóstica censitária com os nossos alunos. Então, nós vamos ter oportunidade, numa parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, aplicar uma avaliação com os nossos alunos de língua portuguesa e matemática para a gente avaliar as perdas de aprendizagem. Se a gente acompanhar outras pesquisas, e acho que São Paulo é um bom farol para a gente, né? São Paulo saiu na frente fazendo essa análise amostral com a avaliação diagnóstica esse ano, e eles encontraram grandes lacunas de aprendizagem, né? E que mostra também um grande desafio para a gente retomar essa aprendizagem no longo prazo. E o nosso planejamento é de, após uma avaliação diagnóstica censitária no retorno presencial, assim que nós tivermos condições do ponto de vista de saúde para isso acontecer, já trabalhamos com as escolas a preparação da rede física, as adequações necessárias, mas do ponto de vista pedagógico, a nossa linha de base é realizar um acolhimento aos estudantes e aos professores no período da reabertura, realizar uma avaliação diagnóstica censitária e logo depois iniciar um programa de recuperação e aprofundamento de aprendizagem que não vai durar somente 2021. A ideia é que a gente tenha um programa de recuperação de aprendizagem de longo prazo. E provavelmente vai perdurar para 2022 ou até 2023, já que a gente sabe que a gente já prevê que as lacunas de aprendizagem serão muito grandes. Secretário, o senhor citou aí sobre uma avaliação que vai ser feita, né, por uma instituição de Juiz de Fora. Não haveria, secretário, uma instituição para fazer essa avaliação que fosse mais próxima daqui da nossa realidade, que não fosse de tão longe, né, de outro estado, aí que fosse mais próximo mesmo da nossa realidade? E uma outra pergunta é se no retorno, né, dessas aulas presenciais, aí se vocês já estão preparando algum tipo de kit de proteção para professores e alunos. Respondendo à primeira pergunta, Gabriela, a instituição que vai nos apoiar é uma instituição parceira
da Secretaria e uma referência nacional em avaliações de larga escala. Ela é chancelada e ela tem um notório saber fundamental por já ter um alinhamento com o SAEB, com os currículos nacionais. Então, ela é uma instituição que que vai nos apoiar e, assim, tem um notório saber muito importante, né? Apoia o Estado de Pernambuco também em avaliações diagnósticas. Então, é uma instituição que apoia muitas secretarias do Brasil, né? Então, é uma oportunidade ímpar de ter um diagnóstico preciso, né, de uma avaliação que já roda em muitas secretarias em todo o Brasil, e acho que nesse momento é importante a gente ter, né, obviamente que podemos ter a chancela em outras instituições, mas na velocidade que a gente precisa, né, com o tamanho da rede de Caruaru, no nível de complexidade de aplicação de uma avaliação, desde a aplicação, da preparação do caderno, né, a formação dos professores, a logística de distribuição e de aplicação dessas avaliações. Então, a gente precisa, nesse momento, de soluções que a gente conheça e que, de fato, estejam alinhadas ao nosso desafio, né? O que, obviamente, não desabona qualquer outra instituição mais próxima, mas já é uma instituição que é parceira, por exemplo, da Secretaria de Estado de Pernambuco e de outras capitais importantes também do Brasil. Com relação ao retorno com segurança, desde o ano passado, a gestão vem trabalhando na readequação da rede física, na compra de equipamentos. Então, desde o ano anterior, foi feita a aquisição de máscaras e face shields para professores, dispenser para sabão, tapete sanitizante, álcool em gel, borrifadores, dispenser. Cada unidade escolar também teve 4 pias instaladas adicionais para que a gente possa fazer, né, a higienização das mãos dos nossos alunos. Também foram adquiridas aventais e toucas para a equipe de alimentação escolar. Além disso, foi construído esse ano, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, um manual de volta às aulas, um protocolo sanitário, né, inspirado no protocolo do Estado de Pernambuco, e também alinhado com a cartilha de volta às aulas do Governo Federal, do Ministério da Educação, com os materiais de apoio também da Fundação Oswaldo Cruz, para que a gente possa, né, orientar as nossas equipes escolares, as equipes gestoras, os professores, nas normas de distanciamento, no deslocamento dos espaços, para que esse retorno aconteça com a maior segurança possível, né? E considerando também que nós não receberemos, num primeiro momento, todos os alunos ao mesmo tempo na escola, né? O nosso plano de retorno, ele desenha um modelo de escalonamento, onde nós vamos construir bolhas de estudantes que não vão se misturar a outros grupos, justamente para facilitar a rastreabilidade em caso de situações de suspeita dentro da escola, e também para evitar aglomeração na rotina, né? Então, adequação de horários, né, a divisão dos alunos em grupos e normas de deslocamento e distanciamento trabalhados, né, com as equipes das escolas. E cada unidade escolar construiu uma comissão de reabertura, né? Nós publicamos uma portaria no final do mês de abril e solicita a cada escola que institua uma comissão de reabertura de volta às aulas. E essa comissão, além de ser composta pela equipe da escola, representantes de pais e alunos, ela também tem um representante de uma unidade de saúde do território da unidade escolar, para que a gente possa acelerar a articulação entre educação e saúde, caso haja necessidade de fazer algum encaminhamento ou alguma articulação para além, né, desse ponto entre a escola e os aparelhos de saúde da prefeitura. Secretário, na sessão virtual da Câmara de Vereadores, da qual o senhor participou, um dos questionamentos foi a da imunização dos professores, e o senhor falou que o público-alvo seria de responsabilidade da Secretaria de Saúde daqui do município, que segue o Plano Nacional de Imunização. O senhor chegou a pedir prioridade para esses profissionais caso a Prefeitura consiga administrar de uma forma que contemple os outros grupos, já que a gente viu isso também em outras cidades aqui do estado. E eu cito aqui como referência Afogados da Ingazeira, no sertão do estado, e a capital pernambucana, Recife. Sim, acho que uma bandeira da prefeita, da Raquel Lira,
que o Agreste, principalmente no cenário em que se encontra, ele precisa de mais vacinas. A gente entende que a vacina é a forma mais segura da gente retornar. E acho que essa bandeira das vacinas, essa bandeira da imunização de toda a população, a bandeira que a gestão ela levanta, a gente sabe o quanto que é importante que os professores sejam imunizados e, de fato, nosso farol, a nossa bússola é o Plano Nacional e de imunização, e quem tem essa autonomia para fazer essas mudanças é o órgão estadual, na comissão bipartite, como inclusive a prefeita Raquel Lira disse ontem no seu pronunciamento sobre a situação da Covid em Caruaru. A nossa bandeira é pela vacinação de professores, porque a gente sabe que a vacina é a forma segura da gente retomar a nossa vida normal. A gente olha para fora do Brasil e vê o quanto que a vacina fez diferença na retomada das normas de convivência pré-pandemia. A gente acredita que todo o planejamento com base na segurança e distanciamento para as escolas tem um impacto muito importante, mas a nossa bandeira no médio, quiçá no curto prazo, é que a gente tenha mais vacinas em Caruaru para que a gente possa contemplar os grupos de comorbidade, os grupos prioritários, para que a gente possa chegar cumprindo o que está previsto na lei nos grupos de professores. E há um planejamento interno de organização, de senso de entendimento, a organização dos grupos de professores, mas a gente, de fato, depende de uma sinalização, primeiro de uma sinalização para que a gente possa antecipar a vacinação de professores. Isso nós não temos autonomia para fazer e entendemos como importante, mas isso precisa estar bem sinalizado pelos órgãos competentes, em especial pelo Ministério da Saúde e pelo plano, que é um instrumento que nos guia nesse processo de imunização. Secretário, mudando agora um pouco de pauta, ainda dentro do âmbito da educação, óbvio, ouvintes entraram em contato com a nossa redação e informaram que há uma quantidade de profissionais da educação que aguardam serem chamados para creches e escolas do ensino infantil. Boa parte das professoras que passaram e aguardam a convocação já estão recebendo. Há uma previsão para que essas pessoas sejam convocadas e comecem a atuar aqui no município? Nós temos alguns processos seletivos em aberto, e os professores vêm sendo convocados para que eles possam ocupar as suas cadeiras nas escolas. Então, esse é um processo que está em andamento, inclusive no Diário Oficial, quase todos os dias a gente tem convocação, não só de professores, mas também de quadro de apoio para as escolas. Então, a gente vem trabalhando para que nossas escolas estejam com o seu quadro de professores completo. Então, essa convocação vem acontecendo sistematicamente pela Secretaria de Administração e com o encaminhamento para a Secretaria de Educação para que a gente possa fazer a localização nas unidades de educação infantil e também nas escolas regulares de 1º ao 9º ano e nas escolas de tempo integral. Secretário, recentemente a Prefeitura entregou algumas creches, Já se sabe como essas vagas serão preenchidas e quando a educação infantil ela será retomada? Bom, esse ponto é muito bom, Rodrigo. Nós publicamos na sexta-feira no Diário Oficial a lista de convocação para apresentação e matrícula de crianças de 0 a 3 anos. Então, no Diário Oficial de sexta-feira, foi publicado, está no blog também da prefeita Raquel Lira. Nós já estamos recebendo os pais, os responsáveis das crianças da lista da CAV, e a gente vai receber até sexta-feira. Então, eu peço aí a todas as mães e pais que não viram o Diário Oficial, estamos ligando para todas as famílias, mas a gente sabe que alguns nesse meio tempo mudam de telefone, mas a gente quer aproveitar esse espaço para dizer que a lista da CAV, de convocação de 0 a 3 anos, foi publicada sexta-feira. A gente está chamando esses pais que tiveram os nomes contemplados na lista para comparecer à Secretaria de Educação, munido da documentação que está lá no edital de convocação, para que elas possam receber o encaminhamento tanto das creches novas quanto dos CMEs antigos, que não foram inaugurados agora, para que elas possam garantir a sua vaga. Então, aproveito o espaço aqui da Rádio Cidade para convocar
as famílias que têm crianças de 0 a 3 anos, para que elas acessem o Diário Oficial de sexta-feira, acessem o blog da prefeita Raquel Lira, para que elas tenham esse acesso. Quem não recebeu a ligação, e tem uma criança, fez a inscrição na lista da CAVE, que ela dê uma olhadinha no site do Diário Oficial, para que ela possa verificar lá o nome e compareça à Secretaria de Educação para garantir a vaga. São 1.408 vagas que foram abertas para todos os CMEI de 0 a 3 anos e, posteriormente, vamos fazer um chamamento também para as crianças de 4 e 5 anos. E com relação ao retorno da educação infantil, ela faz parte do planejamento de retorno, é a nossa terceira fase prevista, nossa previsão de retornar inicialmente com as escolas de 6º ao 9º ano e de educação de jovens e adultos, depois retornar com as escolas de 1º ao 5º ano e as escolas de tempo integral, e por último retornar com a educação infantil dentro de um calendário que será divulgado assim que nós tivermos um horizonte mais concreto de retorno presencial. Mas a gente está trabalhando com essa análise semana a semana para a gente entender o quanto antes a gente consegue retornar. É um desejo da prefeita, é um desejo da gestão, mas obviamente que a gente está atrelado a esse momento muito complexo e sensível da saúde, mas nosso desejo é retornar o quanto antes. E quero reiterar esse pedido para que as pessoas, os pais responsáveis, procurem saber, se informar dessa lista, entrem no site do Diário Oficial de Caruaru, da sexta-feira passada, e possam buscar lá o nomezinho e fazer esse trabalho de garantir a vaga das crianças para esse ano ainda. A gente quer retornar esse ano para a educação infantil, como todas as outras etapas. Muito bem. Secretário, lá na Câmara Municipal, o senhor falou também que a volta da Biblioteca Pública Municipal seria sob a responsabilidade da Fundação de Cultura. Mas o senhor pretende acompanhar e tem ideia de quando esse espaço pode voltar a funcionar aqui no município? Um espaço tão importante para a cidade, né? Isso, é um aparelho importante, inclusive, como um apoio para a educação, Desde 2017, a Fundação de Cultura administra a Biblioteca Municipal Álvaro Lins, e eu confesso para você que eu não tenho previsão em relação a isso, mas acho que paulatinamente, quando esses aparelhos sociais retornarem, eles farão parte, inclusive, das nossas estratégias de recuperação e de aprofundamento de aprendizagem. Acho que, num momento como esse, a gente precisa aproveitar todos os espaços de aprendizagem, dentro, mas essa é uma decisão que cabe a uma outra pasta, mas que está no nosso radar justamente porque a biblioteca é um espaço por natureza de conhecimento. O trabalho nas bibliotecas das escolas de Caruaru, por exemplo, é um trabalho reconhecido por instituições nacionais, e, inclusive, as bibliotecas nas unidades escolares da prefeitura foram muito importantes em ações de leitura durante a pandemia, e continuam sendo, principalmente numa etapa tão complexa e sensível como a etapa da alfabetização. Então, a gente entende que tanto as bibliotecas das unidades escolares são relevantes, quanto um aparelho tão importante como a Biblioteca Pública Municipal. Secretário, para a gente encerrar, eu sei que o senhor tem aí muita demanda para resolver. Um questionamento aqui sobre o valor da hora-aula para os professores contratados, que ficou de R$ 7,49. Esse valor foi publicado no Diário Oficial, na divulgação do processo seletivo. Se o senhor acha esse valor justo para os professores contratados na rede municipal? Bom, esse valor é um valor fixado de maneira legal, é um valor hora-aula que a gente paga para professores que trabalham de 150 a 300 horas. Obviamente que a questão salarial é um desafio para o Brasil inteiro. A gente entende que sempre há um espaço para a gente fortalecer e a gente ampliar. Obviamente que a gente está num contexto complexo, de restrição fiscal, então pensar em qualquer melhoria de salário nesse momento, concurso, a gente tem uma PEC que limita a nossa atuação nesse sentido. Acho que no médio e longo prazo, um dos grandes desafios que a gente tem, e uma das coisas que estão na nossa perspectiva, é a gente rever plano de carreira dos servidores e pensar em como a gente pode melhorar isso.
hoje num cenário complexo como a gente vive, né, a gente tem essa configuração, mas a gente pretende olhar para isso com carinho, para nos próximos anos a gente poder apoiar e fortalecer essa frente de valorização que é importante também nossos professores. Tá ok, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, trazendo esclarecimentos, né, sobre essa gestão aí da educação em Caruaru. A educação que é o carro-chefe da gestão Raquel Lira, né, que tem como lema transformar Caruaru pela educação. Então, que a gente consiga manter esse contato com a Secretaria de Educação, tá? Que ela possa ter essa proximidade com os veículos de imprensa, com a Rádio Cidade e com tantos outros que tem aqui em Caruaru. Então, que a gente não fique apenas no discurso bonito, na teoria, que tudo isso seja colocado em prática. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço e estamos à disposição. E seguimos trabalhando e a partir de agora, que a gente tenha essa proximidade, que a gente possa dialogar, é importante a gente construir essas pontes. Obrigado, secretário. A gente deseja boa sorte aí na condução da Secretaria de Educação aqui do município de Caruaru e o senhor fique à disposição, né, para participar aqui da nossa programação, esclarecendo dúvidas também, principalmente da população. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado aos ouvintes. Conversamos com João Paulo Derossi, secretário de Educação de Caruaru. Estouramos tudo, Rodrigo Miranda. São 7 horas e 47 minutos. Infelizmente o tempo é curto, né? A gente teria uma série de perguntas ainda para fazer para o secretário de Educação aqui de Caruaru, mas... Né, muito bem, vamos pagar o intervalo? Vamos pagar o intervalo, a gente volta já com mais informação para você.